que você acha? Boa noite, Daniele. Está nos assessorando. Boa noite. Quem mais está na sala, Zé Sérgio? Deixa eu ver. Temos 4. Deve estar a É. Daniele. Deixa eu ver. Não, Ah, são 2 telas suas. 2 telas minhas? É. Espera Está lá. fechado. Está fechado o A áudio. outra... Não, a outra, sabe o que é? Que às vezes aquece o celular. Eu botei o de minha esposa, que é da última Isso. reunião. Quem é que está com a gente aí? Esse cavaleiro de óculos, blusa azul, quem é? O Tá. teu microfone. Microfone. Tem que abrir o teu microfone. Agora sim. Foi? Foi. Como é que é teu nome? Hugo, Hugo. deixa eu falar, o senhor... Você é do CAP que ano? Que ano que eres? Ih, rapaz, eu sou dos extensores da ditadura. O Figueiredo 39, eu entrei em 79, me esqueçam. Você entrou em 79? 79. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu entrei Diga. no CAP, a forja estava desativada. Ah, Hã? entendi. É. O Zé Sérgio era o nosso forjador com outros. Ô, Jorge Venâncio, bem-vindo. Campeão de xadrez. Boa noite, Venâncio. Olha, nós temos alguns aniversariantes aqui. O Jorge Venâncio, do dia 13, o Zé Sérgio, do dia 10, e a Mônica, do dia 15. Daqui a pouco, a casa cheia, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio para a Mônica, para Rosalina Cunha, e vamos cantar os parabéns. Não é, Rosa? Seu Emílio, Diga, não diga. tem um bolinho virtual aí, não? Não tem um bolinho virtual Não, aí, não? pode... Oi, Daniel. Você pode botar o seu. Eu só tenho vela sem bolo, porque eu estou diet. Oi, Mônica e Alfredo. Emílio. Fala, diga, Daniel. Oi, Emílio. Fala, Daniel, pode falar. Emílio, Estou te ouvindo. eu vou te diga. colocar como anfitrião, porque o local que eu estou, a internet está oscilando bastante, tá bom? Mas vai continuar a gravação, tá? Olha só, bote a Mônica também, porque aqui onde eu estou, em Petrópolis... Não, Mônica, não. Então, bote o Zé Sérgio. Eu tô no celular. Eu estou no celular. Então, Zé, você Aí está em casa, Zé? Você está em casa? Zé Eu Sérgio, tô. você tá... Tá bom. Mas Então, bote o eu Zé não sei Sérgio. se eu vou ficar até o fim, dependendo da reunião. Então, bote o Ô, mesmo. José Deixa Sérgio, comigo. mas aí você pode Oi. ficar, que depois eu encerro. Tá certo. Tá Pra bom, você, vamos o lá, host, é isso? gente. José Sérgio? Só que o Vamos senhor não lá. pode sair da sala. Não vou sair da sala nem para fazer pipi, fique tranquilo. Mas, ô Hugo, você estava comentando Tá que a bom. forja estava desativada, né? Aí, sabe o que é a Tuti? Eu sempre fui representante de turma com a Tuti, minha querida Ana Lúcia. Aí a Tuti reviveu a forja no CAP no ano de 1980, 81. Ela ela reviveu a forja. Que beleza. E eu estou propondo que a gente entenda isso, que a gente faça uma forja por Zoom, porque agora a pandemia nos deixou essa sequela positiva, né? Que é uma comunicação virtual, não impede a presencial que é necessária, mas nos capacita para a gente integrar gerações, né? O CAP é um só, né? É isso aí. Olha só, a gente pode ser pontual. Eu ia sugerir o seguinte: as pessoas ficaram de participar, a Miriam Caiuca, ficou de participar a Sheila Mar, e a Mônica divulgou lá no grupo, e nós estávamos preocupados de ter gente demais, né? Não tem problema. Nós não temos obrigação de ir até às 10 horas, poder terminar às 9, 9h30. Importante que cada um expresse o que o Colégio de Aplicação foi marcante, né? E celebrar os 75 anos, bem como ver a nossa chance de engajamento em um projeto que vem desde os 60 anos, que não podemos completar, e nós já estamos em 75, mas a gente quer entregar para os 80 do CAP, que seria Memórias de Capianos de Sempre. Ou seja, a gente fazer um pequeno comitê de 4, 5 pessoas que arrecade capítulos, e aí a gente pode até pensar, a cada 3 meses, fazer uma reunião dessa, daqui para diante, e a gente vai lendo os capítulos que forem chegando, entendeu? Com isso vai dinamizando, né? Fale, Hugo. Emílio, a última reunião presencial que eu tive no CAP, lá estava a professora Sandra e tal, tinha uma molecada
molecada que estudava comunicação no Fundão que estavam fazendo uma espécie de arquivo de vídeo, gravando as coisas, entendeu? Não sei se você sabe. Não sei, não. Eu sei que nós fizemos, nos 60, com o Zé Sérgio, com o Miguel Fernandes e outros, nós gravamos 40 depoimentos. Pegamos a geração da Sheila Mar, pegamos alguns da Mira Caiuca, tinha campeão de basquete do Colégio de Aplicação, tinha o Peninha, né, que era da geração da Sheila Mar. Fábio estudou comigo. O Peninha Então, estudou comigo. Isso, é da geração Sheila Mar. Mas, olha, deixa eu dar uma ideia, para a gente ser pontual. Primeiro, vamos só fazer o seguinte, antes da gente fazer a formalidade, vamos dar uma rodada para todo mundo se conhecer, porque eu aqui conheci todo mundo. O Alfredo está aqui, amigo de Afrânia, da comissão que faz pesquisa da aplicação com a Mônica, com o Zé Sérgio, amigo antigo do Afrânio Garcia, da Caixa Escolar, depois do Grêmio. O Jorge Venâncio está aí caladinho, vascaíno, né? Agora vibrante, alvinegro, e que foi tricampeão de xadrez, juntamente com o Carlos Mick Balford e o que vos fala, em 63, 64, 65. Não é isso, Venâncio? Confirma? Tricampeão? Acho que não. Tricampeão de aplicação nos Jogos Estudantis e no Botafogo. Nós tivemos uma pequena alteração que o Coloque entrou. Nós ganhamos 63, 64, 65. A equipe, por equipe. A equipe do CAP e do Botafogo era a mesma, vezes. 3 eu não lembro, não. Não lembra, não, né? Bom, olha só. Emílio, só uma coisa, eu sou analfabeto digital, não sei como é que bota o meu nome aí para as pessoas lerem. Eu não sei nem vou fazê-lo. Já está o Hugo, 1979. Pode ser que a gente já se identifique. Beleza. Bota aí para mim, por favor. Tá bom? Não, aí eu não sei como é que faz isso. Você sabe indicar, Mônica, para o Hugo, como é que bota o nome embaixo? Deixa para lá, já está Hugo 79, se você... tá bom. Tá escrito isso, porque para mim está Galaxy, está o seu celular. Prime. Tá a marca do seu celular. Você tem Deixa eu ver aqui. Você está no celular? Você está no celular, né? No celular, Então é o seguinte, você tocando na tela do celular, Mônica, tem 3 pontinhos. Será que você consegue botar meu nome? Fala. Não, eu acho que eu não consigo, não. Deixa eu ver aqui. Participantes. Não, eu não consigo. É você que tem que fazer aí. Peraí, sabe que eu nem sei, porque normalmente eu estou no computador, mas meu computador quebrou. Então a gente Mônica, também. Vamos deixar esse detalhe para lá, todo mundo que sabe. A gente já sabe que é Hugo. Hugo, tá fala só o teu sobrenome para a gente saber. Sobrenome de quê? Hugo Bittencourt. Bittencourt, beleza, pura. Hugo Combinado. Bittencourt. Tá, beleza. Combinado. Bittencourt, você entrou no Como? Repete, Alfredo, o que você falou. Não, em que ano que ele entrou? 1979. Fiquei de 79 a 83. 79. Olha, a gente entrou em 59. Deixa eu te fazer um pedido. Legal. A Mônica vai fazer uma breve apresentação de uma professora falecida recente, que é a Rosalina, não é isso? Cunha. E a gente faz 1 minuto de silêncio, e depois a gente vai rodando, tá certo? Eu sugeriria, quem quer falar primeiro, depois do minuto de silêncio? Quem quer falar? Você quer falar, Mônica? Você faria uma... Pode ser. Eu posso falar. Tá bom, então fala da Rosalina, a gente faz 1 minuto de silêncio. Alguém tem que marcar aí no relógio direitinho. Deixa eu pegar um relógio aqui rapidinho. Alguém tem relógio de pulso? Eu tenho que ir lá na cozinha pegar meu relógio. O computador aqui vê. O computador aqui mostra. Quer dizer, Sérgio, quando acabar, você bate palma e a gente sabe, tá bom? Mônica, uma palavrinha da professora falecida. Então, sim, a Rosalina é Rosalina Costa, Rosalina Maria Costa, professora do setor de Geografia do CAP, né? Uma pessoa extremamente querida, uma professora comprometida, carinhosa, pessoa que desafiava os alunos, né? A pensar, a argumentar, né? Expressar, desenvolvendo o pensamento, e sempre com um sorriso e uma delicadeza assim, enorme,
tanto com os alunos, com os colegas, né? Enfim, ela era casada o segundo casamento dela foi com o professor Clóvis Dottori, que também foi professor do CAP em outros tempos, que foi o marido da professora Ela, né? E tinha sido o primeiro casamento dele e depois ele se casou com a Rosalina. Enfim, era uma pessoa muito especial. A minha filha teve aula com ela e todos, acho que ela é uma unanimidade entre os alunos, né? Realmente foi uma referência, vários escolheram a geografia por conta dela. Enfim, seguiu a linha do Maurício Silva Santos, né? Seguiu a tradição do bom Maurício. Isso. Que foi em 2021, né? Ela era professora do Teresiano também, no Colégio Teresiano. Zé Sérgio, marca o tempo aí, vamos fazer então um minuto de silêncio? Fala, eu vou marcar um minuto. Faleceu também um colega da minha turma. Qual o nome dele? Talvez fosse interessante, Paulo Murilo. Paulo Murilo. Isso. Valeu. Mas ele foi do CAP? Capiano? Foi da nossa turma. Da minha turma, pelo menos. Não sei se foi da sua também. Nós fomos da mesma, Jorge, até o vestibular. Lá no Miguel mas é que durante o ginásio nós éramos de turma diferente. É verdade. Você foi do C, eu fui do D. Você acha que era que o Paulo Murilo estava no primeiro científico com a gente. Aham. Então, vamos incluir. Então, você quer dar uma palavrinha do Paulo Murilo, Jorge? Mais alguma coisa? Fala um pouquinho dele e a gente faz Ele foi físico, foi uma pessoa muito destacada no Instituto de Física da UF, membro da Academia Brasileira de Ciências. Era uma pessoa que teve uma participação muito importante no desenvolvimento científico dessa área no país, muito querido pelos alunos, pelos professores, pelos colegas cientistas e tudo. Foi uma perda importante, recente. Seguiu a tradição do Pinguelli também faleceu recentemente, não é isso? Pinguelli. O Pinguelli foi ano passado. Fizemos até uma reunião de homenagem a ele na UFRJ. Faleceu ano passado. Eu estudei com os dois filhos dele, o Luiz Fernando e o Abílio. Certo. Bom, então, Zé Sérgio, marca aí um minuto para o Paulo Murilo e para Rosalina Maria Costa. Ok. São 20h12. Paramos aos 22. Um número não tão simpático, mas paramos aí. Acho que foi, sabe, gente? Miriam e Thaís chegaram agora, fizemos um minuto de silêncio para o Paulo Murilo, colega do Jorge Venâncio, no científico, e para a professora Rosalina Maria Costa. Ambos foram apresentados. Gente, eu calculo que a gente pode fazer o seguinte, aqui nós estamos em 8, vão entrar mais alguns. Vamos dar uma rodada, cada um fala, porque isso vai ficar gravado,
e é mais uma memória que nós temos, né? Agora, com a Miriam que apareceu aí, a Miriam Caiuca, está se reconectando, ela deu ideia, nos anos 60, a gente fazer um livro, Capeanos de Sempre, que seria um pouco a trajetória de alguns, que não dá para falar de todos os capeanos, né? Nós tivemos perda recente, perdemos também o Paulo Henrique Amorim ano passado, da Conversa Fiada, Gilberto Velho, já há mais tempo, tem muita gente boa, com muita trajetória auspiciosa, e a gente gostaria, quer dizer, de registrar, quer dizer, também no livro da gente, os capeanos de sempre, né? Para isso não há diferença entre vida e morte, importa o espírito capeano de construção. Então, Miriam, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar você na roda primeiro, porque é primeiras damas, você chegou agora, pegou um minuto de silêncio, mas começa falando, desenha para a gente como é que você acha que esse livro vai acontecer até os 80 anos. O que você pensa? O que você sugere? Miriam, contigo a palavra, hein? Será que ela está sem som? Você me ouviu, Miriam Caiuca? Miriam? Parece que ela está em meditação, ou está em minuto de silêncio ainda. Gente, vamos rodar, porque a Miriam... Miriam, você está ouvindo a gente? Você ouve a Miriam te falando, Miriam? Acho que não. Bom, Thaís, deixa eu passar a bola para você. Fala você da sua participação no CAP, ano de entrada, como é que você celebra, o que você sugere, e desde já convidada para esse livro, para capítulos que a gente quer construir, tá? Aí não vai conseguir reunir 1000 capianos, mas 50 a gente consegue, faz aí 50 capítulos e bola para frente, seja vídeo ou seja livro. Vamos lá, Thaís. Thaís Rossock M. de Mello. Boa noite, gente. Na verdade, boa noite, Thaís. Eu fui aluna, né, do CAP minha vida inteira, né? Eu e meus irmãos, a gente estudou desde a primeira série até finalizar o ensino médio. Aí eu me formei lá em 95. Né? E aí eu acompanho, né, porque eu tenho um grande carinho, né, pela escola e já faz um bom tempo que eu não moro mais no Rio de Janeiro, né? Eu moro aqui no sul da Bahia, em Arraial da Ajuda, mas eu tenho um carinho muito grande pela escola, então eu acompanho ali a trajetória ali no Facebook, né? Então eu vi que ia ter essa celebração e vou dar um pulinho lá. Thaís, qual é a área que você se dedica de trabalho? Você está exercendo profissionalmente ou está cuidando da família? Eu fiz, saindo do CAP, eu fui para fazer Biologia Marinha na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que beleza. E aí logo depois que eu me formei, eu vim morar aqui no sul da Bahia e desde há 20 anos que eu trabalho com o turismo de observação de baleias de Marte. Então, eu sou bióloga que vai a bordo, dando a palestra sobre as baleias e acompanhando. Mas eu também trabalhei agora, durante um bom tempo, no projeto Coral Vivo, que é um projeto de pesquisadores aí. Tem um som interferindo aí. Ok. E agora, eu estou na área da educação também, na verdade. Eu sou uma das sócias de uma escola aqui em Israel. A Miriam está tentando entrar aí, eu acho. Miriam, você está conseguindo ouvir a gente, Miriam? Ela está com o olho fechado. A Miriam está zen. Está zen comunicação. Tá real. Oi, Miriam, fala para a gente. Oi, bem-vinda. Desculpe. Tá, agora você sintonizou. Eu acho que eu estou interrompendo, né? Tá bom, não, todos aquela bem? de silêncio, quando você chegou para o Paulo Murilo e para a nossa Rosalina Costa. Ô, Miriam, eu botei você na berlinda para você dizer como é que nós vamos concretizar o sonho dos anos 60 e fazer o livro Capeanos de Sempre, Memórias. O que você sugere para a gente? Olha,
Eu deveria estar na minha casa, mas não estou. Eu estou na rua. De qualquer maneira, eu acho que quero dar boa noite a todos, aos presentes. Eu não sei direito, não sei se você está conseguindo me ouvir. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. A gente nem começou a aquecer ainda a conversa, mas, de qualquer maneira, eu não vou poder ficar muito tempo. Aconteceu um imprevisto, eu ainda estou aqui na rua. Parei para conversar. O sonho dos anos 60, o sonho da gente poder fazer um livro, né? Todos se expressam das formas mais variadas, mas eu pensei em fazer um livro e que a gente pudesse captando depoimentos, porque eu tinha a pretensão de fazer um livro que eu acho que fica fora hoje, não caberia mais, mas o título, Zé Sérgio vai rir muito, que a identidade do Rio de Janeiro passa pelo Colégio de Aplicação, né? Essa era a minha intenção, de tantos diferentes personagens e cabeças circularam e se fizeram pela sociedade brasileira, e principalmente carioca, quer seja na área da educação, na área mais tecnológica dura, na área artística, das artes plásticas, das artes visuais, do cinema, enfim. Eu acho que a gente estava na hora de começar a recolher depoimentos com fotografias, seria um livro que traria a sua própria trajetória. Quem quisesse participar, não chega a ser um glossário, não chega a ser um dicionário, mas com a participação ampla de quem a gente pudesse ter um pouquinho dessa história de si com o Colégio de Aplicação e as marcas do Colégio de Aplicação, as identidades, né, como se constituiu como pessoa, como profissional, que a gente está sempre esbarrando nesses dois lados, para que a gente pudesse ter esse depoimento escrito. Eu havia pensado em fazer o depoimento escrito. Não sei se todos concordam, se gostariam de, né, acrescentar um pouquinho dessa ideia, para a gente ir costurando ideias, azeitando ideias. Tá? Eu estou em pleno para comentário dos demais. Assim, Vamos ouvir o Alfredo. Alfredo, faz teu comentário. Vamos lá, Alfredo. Não, eu estou chegando prazer, agora, Alfredo. Né? Deixa eu me apresentar. Eu estou querendo Ele está chegando agora, é o mais antigo, é de 53. Quem é que é de 53 aí? Não, é você, 59. Eu sou 59. Isso aí. Então, meu nome está aí na tela, Alfredo Vinícius Carvalho, e tive o prazer de estar no CAP de 1959 a 1965. Quer dizer, entrei no primeiro ginásio, né, e saí no terceiro científico. E, a partir daí, a minha trajetória, basicamente, foi fazer engenharia civil, depois mestrado em informática, aí fui para a área de informática, né? Trabalhei no CNPq, na PUC-Rio, até hoje tenho vínculos com a PUC, e dando aula também, e fazendo projetos de pesquisa, particularmente em recuperação de informação, na época que não se falava em Google, essas coisas assim, no computador brasileiro. Então, a gente teve uma ideia, uma passagem muito interessante. Agora, hoje em dia, estou tendo o prazer de participar de um projeto. Uma coisa. Tem algum... Miriam, eu acho que o microfone está aberto. Quem não estiver falando, fecha o microfone. Desativa para mim meu microfone, que eu estou sem... Agora. Melhorou. Vai lá, continua, Alfredo. Não, é dizer que, na minha trajetória, eu tive o prazer de participar de uma série de trabalhos, né, e projetos com colegas, amigos do CAP, né, na área de engenharia, juntando a informática com uma série de áreas de conhecimento. Né. Isso, para mim, foi super prazeroso, na área de economia, na área de engenharia, e hoje ainda continuo nessa mesma toada aí de participar de projetos em qualquer área de pesquisa ligados, tendo um vínculo com a informática, o que ocorre de uma maneira efetiva, né, com um projeto na área social que
eu acho que o Zé Sérgio pode falar melhor do que eu, já que já está bem nessa fase. Mas, enfim, a gente está um grupo muito forte, né, de capianos, né, fazendo um projeto muito bonito na memória social do Colégio de Aplicação. Então, é só isso, dizendo que a minha vida profissional ela sempre tem uma série de envolvimentos com ex-capianos. É interessante que, hoje em dia, até na área social, né, eu me envolvi aí com a pandemia, né, tive o prazer de chegar mais próximo a uma ex-capiana e estamos tendo um relacionamento desde essa época. Então, não é só na área profissional, não, também, né? Depois da viuvez, ela também, a gente está trocando ideias, né? Então, eu acho o CAP, particularmente o ginásio, para mim, foi fundamental, né? Aquela experiência no experimental foi fantástica, né? Quer dizer, esses trabalhos colaborativos que nós fazíamos na ocasião, hoje em dia nós fazemos, né, de uma maneira extremamente natural, e sem isso, acho que, né, a palavra colaboração, né, está um pouco de moda, né, isso já fazíamos na época. Né? Então é isso, eu só tenho ótimas e boas recordações de Colégio de Aplicação, e até hoje eu tenho o prazer de conviver com vocês todos e uma série de amigos também. Alfredo, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente crescer um pouco a proposta da Miriam. A Miriam propôs assim trajetórias, quer dizer, em várias áreas sociais, né? Artes, política, ecologia, jornalismo, enfim. Como é que você visualiza isso um pouco? Porque a gente vai ter que incluir alguns que já não estão vivos, como Gilberto Veles, Alfredo Sirquis, que tiveram participação importante, né? Exílio, luta ambiental. Mas é importante, quer dizer, mostrar a irradiação de luz da aplicação, né? E depois um determinado retorno, um resultado, né? Por exemplo, nós fizemos uma homenagem ao Guido Flaxman, falecido em dezembro, e eu fiquei impressionado na autobiografia que ele fala, porque ele cursou o clássico no Colégio de Aplicação, e o clássico deu uma ferramenta, ele criou uma profissão que não existia no Brasil, que é de tradutor. Ele traduziu para todas as editoras, ele foi um pioneiro. Ele criou uma profissão que não existia quando ele teve o Colégio de Aplicação, baseado no estudo de línguas do Colégio de Aplicação. Quer dizer, uma coisa maravilhosa, entendeu? Quer dizer, pensar que é um pioneirismo, quer dizer, conhecimento abrindo conhecimento, entendeu? Parece tela de internet, né? Vai abrindo janela e vai abrindo. Então, eu acho que a gente tem assim, um material que seria uma dor muito grande a gente não registrar isso. Já temos perdido muitas pessoas, nós temos hoje essa facilidade tecnológica que nós não tínhamos na época. Uma ideia, Miriam, que eu tinha tido era o seguinte: a gente pode marcar um encontro para daqui a 3 meses, vamos pensar assim, em agosto, e fazer tipo capítulos. Por exemplo, um de nós prepara um capítulo. Você, por exemplo, como eu penso o livro do CAP, você faz um primeiro capítulo. Eu quero contar o capítulo do Grêmio, como é que era o Grêmio em 1966, por exemplo. O Zé Sérgio pode falar da Ford e outras coisas. Cada um... E a gente vai trazendo, entendeu? E as coisas vão acontecendo. Mas eu acho que tem que ter um trilho, né? Tem que ter método, tem que ter local, hora. E nós tivemos uma coisa boa, botamos uma deadline, quer dizer, qual é o final 9? 1980 o livro é parido. Não tem como, porque já tem 15 anos quem está gestando esse livro e não realizamos. É uma dívida que nós temos nesse sentido, né? Agora, e aí a coisa vai, né? Quer dizer, um pouco que eu acho também é que tem tanta gente para dar contribuição, se eu botar 100 pessoas para fazer um livro, botar para conversar, é um pouco difícil. Então, eu pensei em colocar assim, Miriam, se você aceitar, 3, 4 nomes de pessoas que aliavam um pouco. Então, por exemplo, o Zé Sérgio, se puder, o Alfredo, o Hugo, se puder, quer dizer, porque ali é que eles vão coletando as coisas e a gente prepara um próximo encontro para daqui a 3 meses. Então, daqui a 3 meses, reunião Zoom, eu tenho Zoom, posso fornecer para as pessoas, a gente divulga, né? E coloca a ideia, mandem seus textos, as suas contribuições, a gente vai fazer um pouquinho resumo disso para as pessoas alinhavarem como construir isso na realidade, né? Zé Sérgio, dá uma palavra aí para a gente. Boa noite para quem ainda não dei boa noite. Eu sou assim, da geração aí do Alfredo, né? Ao invés de entrar em 59, eu entrei em 61. Isso porque eu fiz
o curso de admissão, né, que tinha na época, né, primeiro e segundo ano ginasial no Colégio Andrews. E na terceira série, em 1961, eu soube que tinha aberto algumas vagas, né, para o terceiro ginasial, e então um grupinho, né, entre os quais Miguel Fernandes, Almir, Cronenberg, enfim, umas 5 ou 6 pessoas fizeram exame neste ano de 61. Né? Então, eu não fui das classes experimentais, né, e sim das tradicionais, entre aspas. Mas se participava das atividades extraclasse, se convivia né, com os nossos colegas do experimental, que tinham, né, até hoje falam disso, né, o Frânio, etc. E então a gente absorvia a vibração deles, né? Mas na realidade acho que tudo era experimental, talvez não fosse tanto como aquela intenção ali do diretor, né, do Matos, fazia essa duplicidade de orientação, mas a gente vivia, né, essa coisa do colégio, né, tanto a parte didática dos professores, o colégio de aplicação, como o nome diz, quer dizer, era aplicação para os, né, licenciandos, né, da Faculdade Nacional de Filosofia. Na época, o CAP era da FENEFI, né, da Universidade do Brasil, então havia, além dos professores, havia uma passagem, né, de licenciandos, aí, então havia uma conexão um pouco com a Faculdade de Filosofia. Enfim, então eu me formei como Alfredo também em 1965. Eu fui inicialmente para a economia, como vários colegas também, eu acho que havia ali uma atração pela economia, em grande parte de nós era economia política, né, que na época existia, assim, ainda existe, né, mas depois a predominância ficou essas orientações neoclássicas, né? E então eu acabei indo para a área de ciências sociais na pós-graduação, fiz antropologia social no Museu Nacional, mestrado e doutorado, né? E depois me profissionalizei nessa área. Então tem essa experiência aí que foi marcante, né? E todos que passaram, né, nesse período aí pelo CAPES. Depois eu fui pai de aluno, né? Aí entre os anos 80 e 90, eu tenho desconfiança que a Thaís... eu tenho desconfiança que a Thaís participa dos retratos de turma de algum dos meus filhos, talvez o Manuel, que seja o mais novo, ou não sei. Pode ser. A Miriam foi professora, né, dos meus filhos, em particular do Francisco, do Chico, né, e também Francisco, né? Então, exato. Então, eu tive Ela essa foi sorte, minha né? professora na primeira série, a Miriam. Então, eu tive essa sorte. Desculpe, eu estou na rua, está horrível, estou ficando angustiada. Thaís também, né? Sim, sim. Do Francisco, do Manuel, do Sérgio. Eu vou escutar isso. mais, desculpe. Na época, então, dos meus filhos aí, né? O mais velho, ele entrou na época que a diretora era Nádia, esqueci o sobrenome. Couto Vale. Né? Depois, Couto Vale. Certo, Nádia Couto Vale. Certo. E depois entrou a Cérvola, em seguida, né? Que foi interessante todo esse período, e, na sequência, foi também interessante essa experiência do CAP nesse período. E, bom, e como a Mônica e o Alfredo, a gente tem participado
desse grupo, né, chamado Memocap, Memória do CAP, né, que está vinculado a ao Colégio Brasileiro de Altos Estudos, lá da UFRJ. Enfim, eu sigo as orientações da Mônica, do Alfredo e do Afrânio, que tem uma sede no exterior, né, mas que participa bastante desse grupo. Então, quer dizer, esse grupo pode ser uma referência na medida que enfim, aqui a gente está pretendendo um livro de depoimentos, de memória, etc., né? Mas a gente sabe agora, né, a partir desses 2 anos, ou 2 ou 3 anos de Miriam, teu existência. microfone está ligado, Miriam. Microfone. Fechou. Melhorou. Continua, Zé Sérgio, pode continuar. Então, a partir desse período aí, que se iniciou praticamente na pandemia, então esse grupo está fazendo uma análise controlada, né, assim, histórica, historiográfica, sociológica e também estatística, né, por ter passado um questionário, que o Alfredo foi responsável por essa área, né, um questionário que se pretende... Mônica também, com certeza. Mônica também trabalha... Falei de Mônica, se a Mônica... Não, a Mônica, ela detém um conhecimento muito grande do CAP, né, por ter trabalhado no arquivo, no acervo, né, do CAP, que está na faculdade, também em ligação com a parte de memória da Faculdade de Educação. Então, tem um controle grande, né, dos professores que passaram pelo CAP, que estão lá e que passaram pelo CAP, assim como os alunos, né, desde 48. Né? O CAP está fazendo 75 anos, que se fosse uma pessoa, teria que se aposentar compulsoriamente. Mas, infelizmente, como é um colégio aberto para várias gerações, né? O colégio é permanente, queiramos nós, né? Então, enfim, então é interessante que a gente pode ter um depoimento, talvez esse grupo possa ajudar, assim, em termos do mínimo de representatividade, em termos de gerações, ou ao contrário, ver a predominância de algumas gerações que certamente marcaram fortemente a sua vida, a sua trajetória, ao ponto de estarem interessados no empreendimento assim de objetivar, né, a sua experiência, a sua trajetória, etc., né, dar importância a esse período da sua vida. Né? É isso, vamos rodar. Zé Sérgio, vamos ouvir o nosso Jorge Alves Venâncio, que o Jorge foi meu colega na medicina, esteve preso 3 anos, eu tive preso só 2 meses, o Jorge ficou na Ilha das Flores, concluiu a medicina em 77. E o Jorge tem uma função importantíssima, porque ele coordenou no Conselho Nacional de Saúde a Comissão de Ética em Pesquisa, e teve recentemente, foi ameaçado porque sofreu um processo por denúncias lá durante a pandemia, de um plano de saúde, mas ele vai contar isso depois. Mas, de qualquer maneira, é um ético da medicina, da pesquisa e da luta da transformação social. Jorge, conta aí para a gente um pouco da tua trajetória e o que o CAP marcou a sua vida. Bom, boa noite a todas e todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, o CAP foi uma escola e tanto, né? Ali aprendemos muito, até pular o muro para fugir do porteiro, pegar um atrasado. Estava escondido até o final da primeira aula para poder entrar. Escondido de moita, né? Fantasiar de moita depois, né? Mas foi uma escola muito boa, muita... E é interessante que a minha turma tem um grupo no WhatsApp, de vez em quando faz umas reuniões e tudo, e está se falando o tempo todo, né? Até hoje.
Eu entrei em 62, né? Fiz todo o ginásio no aplicação, no científico fiz o primeiro ano, mas já estava aquele sistema da matemática terrorista que predominou lá depois de 64. E como não tinha matemática no vestibular de medicina, eu já estava decidido a fazer meu vestibular de medicina, eu fiz o segundo ano só metade na aplicação e depois saí já para a escola que tinha convênio com Miguel Couto, né? Então, eu fiz só metade do ano de 67, o segundo ano, e aí fui para o Brasil América, a outra metade do ano, e fiz o terceiro ano também no Miguel Couto, mas em convênio com o Brasil América. Aí passamos para a medicina em 69, aí já estava uma atividade, movimento estudantil, muita coisa assim e tudo, já foi um período muito agitado. Depois não cheguei a ficar preso 3 anos, não. Fiquei preso 15 meses só. Mas perdeu 3 anos de faculdade. Perdi 3 anos porque teve um ano que eu ainda estava do lado de fora, mas já estava sem condições de ir na escola. E depois, quando eu saí no meio do ano, tive de esperar o início do ano seguinte para poder retomar. Então, foi por causa disso. Mas aí retornei, entrei de novo na turma de 72 e formei em 77, aí sem outros transtornos, né? Bom, e a atividade mais importante, acho que foi a coordenação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que foram quase 9 anos de trabalhando, lá de 2013 até 2022, até o ano passado. E, principalmente durante a pandemia, foi um desafio enorme, porque a comunidade científica nossa deu uma resposta muito forte à pandemia, teve uma quantidade enorme de trabalhos, pesquisas e tudo, e a gente teve o desafio de, sem poder reunir presencialmente, reunindo só virtualmente, que nem aqui, analisar o conjunto desses projetos e tal, de uma forma a proteger os participantes das pesquisas, etc., que é a finalidade do sistema CEP-CONEP, né? Então, foi um desafio enorme, mas conseguimos. A CONEP é uma comissão grande, tem 30 membros, ainda tem mais uma série de outros relatores, mais assessoria de pessoal do Ministério também. Então, é uma comunidade de cerca de uns 120, 130 pessoas, mais ou menos, mas conseguimos botar um ritmo de trabalho bastante positivo que, para vocês terem uma ideia, conseguimos aprovar quase 1.000 projetos de pesquisa e foram, durante o ano de 2021, cerca de 420 e poucas câmaras analisando os projetos de Covid, né? Então, foi um desafio muito grande que acho que conseguiu ser bem sucedido, tudo. Inclusive, fizemos agora recentemente um capítulo no livro sobre o desafio da Covid, né, para a comunidade científica e tudo, contando um pouco essa experiência de enfrentamento da pandemia. E agora, eu estava morando em São Paulo já desde 1989, né? Mas agora recebi recentemente o convite para ajudar a diretoria científica lá da FINEP, aí no Rio, e aí estou de novo voltando para o Rio e ajudando lá esse trabalho de financiar a pesquisa científica de novo no país, que está, de novo, com condições aí de levantar voo e ter um volume de recursos aí bastante substancial para poder avançar, né? Diferente desses últimos 4, 5 anos aí, que foi uma tristeza. Bom, síntese assim, inicial seria isso. Acho que seria interessante, inclusive, tentar juntar o pessoal da minha turma, que está reunindo tanto e discutindo tanto aí pelo WhatsApp, com vocês também, porque são 2 grupos de capianos que trabalham com muito orgulho dessa bagagem, digamos assim. Então, acho que seria interessante juntá-los.
Linda trajetória. Quer dizer, você é o FRJ raiz, do CAP até Nacional de Medicina, né? Escola pública. Agora começa no primário, né, Zé Sérgio? A escola agora, com a Miriam, ela tem uma renovação, nem é no ginásio, né? Já começa no primário, né? Mas tivemos essa graça. Olha, eu vou passar para o Hugo. Hugo, você foi o primeiro a falar, fale agora, e a gente completou aí uma rodada. Eu vou dar uma falada breve, acho importante, sobre o Grêmio, lembrando algumas coisas que as novas gerações não sabem como era o Grêmio de antigamente, né? De 1966. Eu vou relatar algumas coisas para ficar gravado no vídeo. Mas, Hugo, a sua palavra, vamos lá. Boa noite a todos. Eu acho que estou me sentindo assim meio fora, um estranho no ninho, porque eu nunca tive o prazer de conversar com vocês. Mas eu entrei no CAP, cara, no ano de 1979, na 7ª série, e saí em 1983 para fazer vestibular de medicina veterinária. E eu falo para todo mundo que foram os 5 anos mais felizes na minha vida, e estávamos vivendo os estertores da ditadura nesse país, né? E eu era representante de turma com a TUT e tal, e eu me lembro que a nossa Bíblia, sabe qual era? Era Os Carbonários de Alfredo Serquis. A gente lia aquele livro e tal, e a gente era muito sonhador. A TUT, ela reinaugurou a Forja, ressuscitou a Forja. Aí tinha um grupo de teatro chamado TACAP. A gente tinha uma vida cultural muito grande. Mas, cara, os meus professores, dentro do colégio de aplicação, eu falo para todo mundo, eles me ensinaram a ler as coisas nas entrelinhas, entendeu? E ter um espírito crítico muito aguçado. Vocês falaram da Nádia, diretora. Eu vou dar só um exemplo. Eu fui aluno do João Freire, fui aluno da Manuela, fui aluno do Fernando, de Geografia. Enfim, cara, um belo dia existia o fantasma da gente, que era o DOPS, né? Era o DOPS. Aí, um dia, cara, o colégio amanheceu pichado, de tinta vermelha, todo pichado. Aí o Francilmar Luiz de França, que era o inspetor-chefe, tinha mais 2, ninguém entra no colégio. Aí tá, ninguém entra no colégio. Aí, no dia seguinte, cara, foram querer saber quem é que pichou o colégio de aplicação. E a dona Nádia, eu me lembro, ela tinha um Voyage branco, e ela chegava, estacionava, entrava na direção e tal. Cara, nós tínhamos o nosso líder intelectual que ganhava todos os festivais, que era um cara extraordinário, o Álvaro, e tinha o China, que estudava com ele, e ele pegava a onda, e ele cortou o braço, estava com o braço vermelho. E o Álvaro era o líder intelectual. A dona Nádia resolveu pregar os 2 na cruz. Aí o que aconteceu? Ela esqueceu que o pai do Álvaro era capitão de mar e guerra, do seu Antônio, gente boa pra cacete. Aí o que aconteceu, cara? Nós, alunos, fizemos um movimento, apoiado muito pelo pessoal da Geografia e da História. Dona Nádia chegou de Voyage, nós furamos 4 pneus da Dona Nádia, entendeu? E vamos esperar o recreio. Cara, ela saiu para ir para ir dar uma olhada. Assim, nós expulsamos... desculpa, eu não sei se tem algum contemporâneo da professora Nádia, mas nós expulsamos a professora Nádia do colégio de aplicação. Ela ficou de frente para a igreja de São José com os 4 pneus furados, entendeu? Então, a gente tinha muita... Cara, a coisa era muito louca, entendeu? Era muito... A nossa vida... Tivemos grandes cabeças ainda da minha época. Um deles é um cara que pode ajudar muito vocês, que é o cara que tem o CEDOC da Rede Globo, é o André Trigueiro, que trabalha com ecologia e é professor da PUC de jornalismo ambiental. Com relação a esse livro que você quer fazer, Emílio, ele além de ser um cara... Enfim... Não, ele dá aula ele fundou o jornalismo ambiental na PUC, na PUC, e ele é o cara daí da mídia, da ecologia, da Rede Globo, né? E ele seria um cara bom. E, só para encerrar, a gente cresceu ouvindo que o maior capiano de todos os tempos era o saudoso Zé Rodrigues. Zé Rodrigues é o capiano
E não, o maior capiano do CAP, sabe quem foi? O que já foi citado aqui, o Fábio, professor de geografia. 2,04 m, amigo, de basquete que ele joga, jogou a vida toda e dá aula no Instituto de Surdos. E a minha geração, a minha vida acadêmica não progrediu. Eu estudei 2 anos na Rural, depois fui para a UF e não concluí o meu curso de medicina veterinária. Mas na minha geração, tem outro que é muito bom também, que é o Luiz Nachibim, que se formou em jornalismo e dá aula na PUC. Enfim, eu não sei o que eu posso contribuir com essa sua ideia, Emílio, entendeu? Mas eu sempre fui um cara muito mobilizador. Do vermelho... Olha, tentaram expulsar o vermelho do CAP antes do Bolsonaro. Emílio, vou te contar uma para enterrar. Como? O pré-bolsonarismo no colégio de aplicação, os 4 pneus arriados. Emílio, eu vou te contar uma coisa muito séria. Todo o mobiliário do CAP tinha uma etiqueta que era patrimônio da União, não é isso? Os móveis... Um amigo nosso subiu na mesa, quebrou. Eu era representante de turma com a Tuti. Quebrou a mesa, que era aquelas mesas antigas de encaixe e tal, quebrou o pé. Cara, o França, ele trouxe uma prancheta assim com um documento. Eu com 15 anos e a Tuti com 14. Não, eu com 16, a Tuti com 15. Cara, nós assinamos um documento que obrigando a gente a repor a mesa e tal, e nós éramos menor de idade, cara, entendeu? E eu conheci um carpinteiro, o seu Sandi, que refez lá a mesa, entendeu? E o que eu posso dizer é que o colégio de aplicação foi tudo para mim, cara. Foi tudo, foi meu alicerce, foi onde eu fui. E outra, não sei, na época de vocês existia o Peladão? Tinha a quadra de esporte que ficava ocupada e lá atrás tinha um lugar que a gente jogava. Não podia levar bola, a gente jogava com garrafa de álcool e garrafa de água sanitária, a gente jogava bola com aquilo. Então, todo mundo tinha um domínio danado de bola, entendeu? Eu joguei muita bola, fui feliz e tive professores excelentes. E vou dar um destaque. João Freire é contemporâneo de vocês, João Freire? Não. Ou não? Não. Não, né? Enfim, talvez da Thaís. Eu tive da aula Mônica. Com o João Freire, né? É. Ele era maravilhoso. Ele era bravo. Ele era bravo. Bravo. Mas a equipe mais fantástica que tinha era a Manuela de História, Fernando, saudoso Fernando de Geografia, João Rua, que eu acho que ainda está na PUC, eu não sei, e o saudoso Luiz Antônio, entendeu? Esse pessoal, cara, eles tinha uma coisa no colégio de aplicação, os licenciados eles se tremiam porque a gente tinha na verve da gente o desafio, né? A gente desafiava, enfim. Mas a minha vida acadêmica, eu fui ser enfermeiro veterinário a minha vida toda, trabalhei com animais silvestres, com cão e gato e tal. E você, Thaís, parabéns aí pelo seu projeto com a baleia jubarte aí, né? Bacana. Mas eu posso até conversar com o André um dia desse aí, se ele pode contribuir para essa formação desse livro. Valeu? É o que eu posso falar. Mas olha só, tem uma coisa para falar da Thaís também, que ela não citou. Em 1992, a foto que ela tirou uma foto que foi capa da agenda do estudante, que naquele ano de 92, os alunos receberam uma agenda anual. E a foto que a Thaís tirou, que tem a camiseta do CAP, o livro de geografia... Gesão. O caderno, é uma das fotos mais bonitas. Está na capa da agenda e eu peguei isso semana passada com a Manuela. Vai para o mural, né? Eu estava na sexta série. Mônica, deixa eu aproveitar essa dica na sexta rapidinho. série. Para dar uma notícia seguinte. Nós vamos financiar, como Associação dos Capianos sempre, um mural, vai ficar em R$800. Vocês precisam ajudar, eu vou passar o número da conta para vocês. Todo esse pessoal aqui está no mural do CAP, né, Mônica? Não é isso? Hugo acho que está, né, Hugo? Hugo está, né?
Thaís Não, também. Mural do Cap Thaís eu tá. desconheço, não conheço Mural. Facebook, Não, Mural bota. é do Facebook, aquele grupo do Facebook que a gente montou aos 70 Ah, anos. 70 anos que foi a Sandra que ajudou a realizar no Circo Voador, né, a professora Sandra. Isso Deixa eu também. falar uma coisa particular para vocês. Eu só avesso a redes sociais, entendeu? Eu só tenho WhatsApp por causa dos meus clientes, mas eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. Tá. E minha vida parou no tempo, eu faço tudo na caneta e no papel, entendeu? Deixa eu fazer um pedido a você. Manda teu celular, que eu vou tomar nota aqui agora. Manda teu celular e teu e-mail. Posso falar? Pode falar. 8315 15 ok? 72 ok? 16. E é 21 na frente? 21 Rio de Janeiro, eu estou aqui. Você tem e-mail? Tem e-mail? Tem. Qual que é? Tenho. HBMate, H de Hugo, B de Bittencourt, M de Mataine, Mate, HB, M de Maria, A de Amor, T de Tatu, HBMate, 65 anos que eu nasci, @yahoo.com.br. Ok. Olha só que eu vou precisar. Se você, Jorge, também, se a gente puder fazer uma vaquinha de R$50, se quiser anotar agora a minha conta, porque até segunda-feira eu tenho que passar para a gráfica R$800 para o mural. O mural vai entrar o logo que a direção fez, com um solzinho para botar a infância que está agora no CAP. Vai entrar uma frase da direção sobre educação pública, laica, gratuita, de qualidade, etc. E vai entrar esse desenho da Thaís na mochila, né? Representada a mochila, a caderneta, a camisa do CAP, etc. Vai ficar bonito. E nós estamos fazendo, já completamos, a Mônica ajudou, a gente faz, já tem 10 anos, sorvetes para manter a chama capiana da alegria. Então, esse ano a Mônica pediu para turno da tarde, são 300 picolés, vai custar R$360, que já estão pagos. O que não está pago é o mural. Então, Mônica, a gente tem que dar uma rodada para levantar isso. Eu não estou com a caixa alta para bancar tudo, ajudo. Mas a gente vai precisar levantar algum recurso, 50 aqui, 50 ali, fazer uma vaquinha. Tá bom? Jorge, Emílio, depois eu te passo o número da conta. Diga lá, Hugo, pode falar. A professora Sandra me falou que a distribuição do sorvete vai ser na segunda-feira, é isso? À tarde, isso. À tarde. Isso. Só que não está aberto, para participação da gente, vai ser uma coisa interna. Mas talvez pudesse ajudar algumas pessoas, né, Mônica? A gente não pode botar alguém para ajudar a distribuir, porque dá trabalho. É um avanço danado distribuir, a gente pode sugerir a Alessandra, 1 ou 2, a gente pode, né, pensar. Não sei, mas a Alessandra falou que não seria aberto, a não ser que fosse alguém que tivesse participado da vaquinhas, assim, poucas pessoas, porque como é um horário da... Eu acho que inclusive são 2 horários de recreio. São 2 horários. Eu elejo o Hugo, meu representante, como ajudador do sorvete. Hugo, eu te indico como meu representante, vou te passar o telefone da Alessandra, porque eu estou morando em Petrópolis. Eu não vou poder estar no Rio. Eu vou ter que fazer um exame quarta-feira, vou estar internado. Então, beleza. Então, isso se resolve. Gente, eu vou falar Emílio, o que eu teria que fazer? O que eu teria que fazer? Olha só, dá um trabalho danado, porque a garotada, eu quero de limão, eu quero de morango, você tem que pegar ajudar na garotada, é isso? Ajudar na distribuição. E curtir, fazer foto. Você vai me tornar um cara muito feliz. Eu trabalho com bicho, mas eu costumo dizer que criança é a melhor parte de Deus, entendeu? É isso aí, guerreiro. Não tenha dúvida. É uma emoção maravilhosa, alegra muito. A Mônica já participou, é uma coisa muito linda. Bom, mas eu queria dar um depoimento rápido, vamos chegando 9 horas, a gente vai poder acabar antes das 10, sobre o Grêmio, né? Zé Sérgio, que está aí com a Frânio, tinha uma preocupação na continuidade do Grêmio, porque havia caixa escolar. Eu creio que eu sucedi ao Franklin Martins, né? Que teve na área da comunicação, era do clássico, e o Grêmio, nós tínhamos 2 estruturas, nós tínhamos departamentos, então tinha departamento social que fazia excursões, fazia a festa São João, a gente tinha o CECIME, que era com o Gradel e com a Denise Cabral, então todo sábado a gente fazia os 7 Samurais, tinha aquele filme, como é que chama, Zé Sérgio, do Mastro Giovanni, aquele clássico da intelectualidade
do Mastro Giovanni, como é que chama? Ele companheiro, os companheiros, né? Ele companhe, né? Então, era assim, a Monicelli, fina né? flor. Mário Hein? Monicelli. Mário Monicelli, isso. E, a gente tinha o TACAP, o teatro, o Geraldo Nunes não está aqui, mas tinha o Alto da Compadecida, tinha a professora Nilceia e o Jazão, e que treinava o grupo, a Frane era do grupo teatro, o Cláudio Santoro, o Geraldo, né? O próprio Afrânio, a Ana Célia, né? Então, na verdade, a estrutura é o seguinte: nós tínhamos um conselho de representantes, cada turma tinha um representante, e a gente, o Grêmio reunia, vamos dizer, mensalmente, todos os representantes de turma, do primeiro ginásio até o terceiro científico, terceiro clássico, né? E com isso a gente tinha uma experiência. Uma das coisas que eu acho mais bonita do CAP é que era um colégio por essa trindade, que é o aluno-professor e o professor-aluno, que é o licenciando, que ele é um duplê, ele é aluno ou professor que vai capacitá-lo a ser professor. E ele é professor do aluno, que é o treino dele, né? E depois tem um aluno. Então, essa trindade permite uma dialética que você tem uma igualdade de aluno e professor que corta aquela verticalidade. Então, por exemplo, eu que era do Grêmio, eu participava com o movimento universitário do UFRJ como um todo. Eu ia nas reuniões da filosofia discutir o Otto Maria Carpo, que falava FMI, Fome e Miséria Internacionais, ou seja, no ginásio, você tinha uma equiparação de mentalidade universitária, porque o convívio com os licenciados que eram universitários homogeneizava isso, homogeneizava por baixo, mas elevando o nível, né? Quer dizer, o nível do conhecimento capiano era muito grande. Nós pegamos a Guerra do Vietnã, então a gente, no mural, eu coordenei o mural, né? Isso é até um argumento, porque, não sei por que razão, a Cris Miranda disse que não poderia participar, a gente ia colocar a divulgação da campanha da Corrente do Bem. Nós ajudamos aí durante toda a pandemia. A Corrente do Bem doou 11 mil cestas básicas nesses 3 anos de pandemia. E a gente fez ajudas relevantes sempre, com R$ 2.000 ou 2.500, regularmente, né? E isso é uma coisa importante pela rede de solidariedade, né? Porque chegou não só para os funcionários do próprio Colégio de Aplicação, mas o Colégio de Aplicação tem dado para escolas quilombolas, tem ajudado também indígenas, né? Quer dizer, se estende isso. Mas isso é um assunto para eu conversar com a Miriam pessoalmente, porque ela pediu para não botar a Corrente do Bem. Em respeito ao pedido dela, eu não entendi por quê, eu protestei, falei, olha, Miriam, isso faz parte, o mural, na verdade, embora você diz que é um mural institucional, esse movimento do mural foi da Associação de Capianos, começado na reunião de 2012, no almoço no CAP. Então, é um pouco, como eu era, antes de presidente de Grêmio, do departamento de imprensa e do mural, na verdade, há uma continuidade, né? Quer dizer, a gente cresceu com o Grêmio no coração. Mas o Grêmio tinha, primeiro, um ambiente democrático de participação e tinha setores. Então, você tinha a Forja, você tinha um setor esportivo, tinha um setor de excursões, tinha um setor de festas, a gente tinha no sábado jogo de botão, tinha campeonato de xadrez, quer dizer, havia uma integração, ou seja, o lúdico permeava todo o colégio, né? E isso eu acho que é uma coisa fantástica. Por exemplo, eu fiquei assim, até um pouco assustado, porque fui com a Miriam em festas bonitas, de shows de rock, da banda lá do Grêmio, etc. Mas, por exemplo, você toca o hino nacional, a garotada faz uma zoada que ninguém não tem aquele momento cívico, que é como a gente sentia, né? Quer dizer, havia uma coisa, é curioso isso, há um ruído muito intenso, né? Quer dizer, a própria transmissão oral era mais tranquila na nossa época, era menos ruidosa do que a atual, né? É uma coisa confusa. Hoje, por exemplo, eu, para estar informado, eu deixo de assistir televisão, porque é tanta notícia que a gente fica zoado. Você abre o Zap, você tem 30 grupos, quer dizer, aí você acaba que não fala em casa, você não dá bom dia para a mulher, não dá para o empregado, não fala, porque você está constantemente envolvido e tem que diminuir esses estímulos todos, né? Não sei, até uma curiosidade que eu tenho, Mônica, saber como é que é a coisa do celular, né? Se aluno pode entrar com o celular, porque eu dei aula de psicologia médica na UERJ e os alunos queriam usar celular para ficar estudando para a prova durante a aula, né? Eu falei, não, você me perdoe, proibido aula minha aula de psicologia médica não tem celular, você tem que ouvir o colega que está falando e desliga o celular, né? Era o curso que o Júlio Melo, Mônica, fez lá na UERJ, e por uma coisa de comunicação, que é extremamente relevante. Mas, enfim, eu pretendo depois redigir isso um pouco, porque me impressiona a capacidade, por exemplo, no individualismo, como a gente fica enfraquecido.
Porque o grupo, a coletividade tem uma força, uma pessoa empurrar um carro é uma coisa, 5 empurrar é outra, o caminhão pega, você empurra e bota em movimento, né? Quer dizer, isso aí não tem como. Então, a facilidade com que a gente fazia isso era impressionante, quer dizer, não havia problema, né? Essa coisa de poder até desafiar e ter soluções, né? Vou dar um exemplo interessante, porque depois com o Jorge eu tive na militância política, então um dia a gente era na ditadura, nós tínhamos que abrir uma faixa no 1º de maio, o Médici ao Maracanã, e eu tinha acabado de cobrir pontos lá na região da Zona Norte, lá para o Grajaú e tal, e parei diante do Maracanã, tinha que entrar, custava R$10 a entrada, eu não tinha. Mas aí eu falei, missão revolucionária. Eu falei, moço, dá R$1, preciso que é o seu jogo do Vasco. Catei R$1 de cada um, entrei no Maracanã, fiz o levantamento para a faixa, e no 1º de maio, quando o Médici entrou lá, abriu a faixa, abaixo a ditadura. Né? O movimento Universidade de Resistência à Ditadura deu seu protesto, né? Mas por desafio, porque já era 9 horas da noite, estava sem dinheiro, não tinha nem lanchado, mas essa capacidade de improvisação, de criatividade e de desafiar, né? E chegar até o final, até a meta, né? Claro que não durou muito tempo a faixa, mas ficou marcado no Maracanã, né? Hoje em dia, as torcidas fazem bastante barulho, né? Assim, socialmente corretas e bem localizadas. Mas eu queria falar de alguns professores, em particular a Samira Mesquita, porque foi uma professora de literatura. Eu li mais no ginásio que eu li durante toda a faculdade de medicina. Uma das coisas que me impressiona é essa compartimentação de você não ter uma educação continuada, né? Bem como, por exemplo, eu acho um crime não ter aula de literatura para os médicos, né? Quer dizer, como é que um cara se forma numa área humana e o cara não tem aula de música, o cara não tem aula de história, não tem aula de filosofia? Quer dizer, isso que o Hugo falou é totalmente verdadeiro. Quer dizer, a cidadania que a gente forjou lá dentro, a coletividade, é uma coisa maravilhosa, né? Eu tive uma oportunidade muito boa de ter herdado. Meus 2 guias foram o Zé Sérgio e o Afrânio, né? Peguei a geração que veio também depois do Franklin. Depois da minha gestão, a coisa agudizou, porque já na minha gestão, a Helene Estevão de Oliveira também me ameaçou com a Lei de Segurança Nacional em 1966, eu tinha 15 anos de idade, fui ameaçado com a Lei de Segurança Nacional para ser presidente do Grêmio. O Antônio Mecha, já falecido, o Antônio Guimarães, né? Que era comunista, preto e viado, né? Então, tinha as 3 minorias representadas, fez um escarcéu danado, invadimos a sala também lá da Irene Estevão de Oliveira para protestar, mas ali começaram as coisas, depois o Grêmio acabou sendo fechado. Quer dizer, essa geração que pegou o Grêmio fechado já foi porque a turma de 67, que foi do Álvaro, foi do Benchimol e outros, né? Quer dizer, houve uma radicalização política, os secundaristas eram muito ativos e estavam na época da guerrilha, da luta armada, né? A gente não deve esquecer que o sequestro do embaixador americano ocorreu em 69, Franklin Martins, que estava na faculdade, era do Diretório Central dos Estudantes, foi o cara que escreveu o manifesto, né, de sequestro do embaixador americano. Quer dizer, o Colégio de Aplicação pôde arranhar no tempo a imperiosidade do imperialismo, né, com preço caríssimo do ponto de vista, né, porque se cutucou a onça vamos dizer assim, como se diz, com o rabo curto, né? Quer dizer, a gente não tinha, o Vladimir Palmeira tem uma certa razão, e o Partidão, que colocava a coisa pacífica, e não tinha acúmulo de força que achava que tinha para entrar na onda guevariana, como entrou Tchê e outros, e entramos nessa fora, os carbonários, quer dizer, muitas pessoas foram dizimadas. Eu lembro do Paulo Brandi, que é de outra turma, por exemplo, a primeira cacetada que ele tomou, chegou com hematoma, reuniu o colégio inteiro, deu uma assembleia por causa de um hematoma, né? Anos depois, você tem dezenas de pessoas torturadas e as pessoas não sabem, ou aquelas coisas não se transmitiam, né? Quer dizer, era um fato muito marcante, né? As passeatas, tudo era muito, muito novo, né? Mas eu posso dizer que com uma marcação muito mais pessoal, de pessoa a pessoa, do que hoje essa coisa um pouco fria da tecnologia. É curioso, né? Batia em um, todos sentiam aquilo, havia uma reação muito grande. Bom, gente, esse é o meu recado, eu não quero estender demais. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, não sei se vocês acham boa data para daqui a 3 meses a gente fazer uma primeira levantamento de artigos, né?
Não sei quem daqui se dispõe, o Jorge eu sei que está muito ocupado, a Mônica eu sei que o Alfredo e a Sérgio já estão no mesmo CAP. Eu não sei, Mônica, se pegar, suprajuntar o trabalho de memória do CAP, uma comissão para o livro, entendeu? Porque você já tem uma dinâmica, ou fazer uma coisa independente para não sobrecarregar vocês. Eu sei que eu topo, eu vou carregar o Hugo comigo, que tem disposição para isso, entendeu? Para a gente animar a produção do livro. Vou puxar a Miriam, que é a dona da ideia, a mãe da ideia, né? E a gente vai alimentando da melhor maneira que pudermos, né? Talvez Emílio, aí não consiga o livro, mas a gente pode fazer um filme, entendeu? Um filme, um pouco. deixa eu te falar. Assim, primeiro, assim, esclarecer um pouquinho para as pessoas que não sabem ainda o que se trata o Memocap, né? É um projeto que nasceu em 2020, em plena pandemia, numa saudação ao CAP, justamente numa semana como essa, vésperas do aniversário do CAP, de 72 anos, e nessa reunião o Afrânio soube da existência desse acervo que é chamado de Memocap, que está no PROEDES, que é um programa de educação, desenvolvimento, sociedade, lá na Faculdade de Educação, onde está a documentação do CAP desde a inauguração, né, desde um pouco antes da inauguração, até final da década de 80, início das 90, né? Então, material tratado arquivisticamente, enfim. E ele ficou muito encantado e muito emocionado com o encontro, e, a partir daí, esboçou esse projeto Memocap, a história social do Colégio de Aplicação, que é a história do CAP a partir dos seus indivíduos, né? De todos que passaram por lá. A gente está... Tem alguém com o microfone aberto, eu acho. Oi, a TT. Enfim, e a gente está na fase agora a gente está montando o banco de dados capiano. A gente teve acesso, inclusive passou pelo Comitê de Ética na Pesquisa, né? Organizado pelo Jorge, a gente submeteu ao trâmite da Plataforma Brasil e tudo. O projeto passou no Comitê de Ética e a gente recebeu os arquivos escolares, né, de secretaria, com os dados dos alunos. A gente está montando o banco de dados capiano, o que é um grande... A gente está há meses já, né? Já praticamente um ano nessa atividade, que é uma atividade muito trabalhosa, né? Quando a gente terminar essa etapa, a gente vai entrar na parte de entrevistas, porque a partir desses dados escolares, né, a gente vai poder selecionar algumas pessoas para entrevistar e complementar, para ver o impacto dessa escolaridade na vida profissional e pessoal, né, dos que passaram por lá. Então, assim, é um trabalho imenso. Assim, eu não posso eu adoraria, Emílio, realmente participar também, né, logo de saída, mas eu não posso me comprometer, porque eu estou lá toda semana. Esse projeto está alocado no CBAE, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, que a Ana Célia Capiana também sempre dirige, a diretora. Enfim, então eu realmente não posso me comprometer agora Mônica, com deixa o eu te livro. fazer uma pergunta. Já que vocês e a Sérgio Alfredo estão nessa coisa de pesquisa, a gente podia pensar alguma coisa, que uma coisa poderia retroalimentar a outra. Por exemplo, o Jorge, por exemplo, o Jorge está chegando, o Hugo vai lá para o grupo dele, eu pensaria assim, 3 perguntas. Primeiro, o que o Colégio de Aplicação marcou a sua vida? Pergunta número 1. Pergunta número 2, que área profissional que você desenvolveu, né? Quer dizer, por exemplo, a nossa amiga aí, a Thaís, falou do trabalho que ela faz no sul da Bahia, tá? Então, se tivesse alguma correlação com alguma coisa, alguma aula que foi dada no colégio de aplicação, puxou interesse, porque se eu faço perguntas,
eu posso dar uma trilha para as pessoas escreverem capítulos, entende? Então, entrei no ano tal, mas as pessoas falam, tá, isso, você pode comentar fatos pitorescos, como o Hugo comentou da coisa lá dos vermelhos, do resgate dos vermelhos culpados da pichação do colégio, sem que fosse, os 4 pneus enriados, pode ter o lado folclórico, mas pode ter a contribuição como Jorge, por exemplo, que levou toda a ética do colégio de aplicação nessa coisa da pesquisa, entende? Eu me lembro, inclusive, o Hugo falou do Rodrigues, quando fizemos uma entrevista, a Miriam fez um filmezinho, o Rodrigues colocou muito a questão da cidadania e da ética do colégio de aplicação, entendeu? O colégio de aplicação é um fio de prumo de ética e compromisso social. Tanto é que eu tinha colocado na fala da Miriam, eu tinha feito aqui um pequeno rabisco, que colocaria o seguinte, ela falou das áreas, eu coloquei aqui esporte, ciência, arte, ética e compromisso social. Quer dizer, tem algumas coisas que marcam o colégio de aplicação. Eu acho que ética e comprometimento social é uma marca capiana, entendeu? Que se perpetua no tempo. Quer dizer, passa a ditadura, sai a ditadura, mas há esse compromisso de modo geral, né? Então, eu penso, talvez, Mônica, que se a gente pudesse fazer, sei lá, 2, 3 perguntas aos que queiram, você quer escrever algumas linhas para o livro de memórias do CAP? Você pode contar da sua entrada no colégio de aplicação, seus momentos, e depois na sua vida profissional, como é que isso te alimentou, essa cidadania, ou essa capacidade de desafios, por exemplo, né? Essa capacidade de lidar com a coisa coletiva, né? É claro que o CAP também, você vê, você vai comparar com o Sol Universitário do Fundão, que é imenso, mas a aplicação ali é um ninho, na verdade, né? Quer dizer, quem vai na cantina do seu Afonso, vai na cantina, você não tem como você esbarra. São 500 pessoas se esbarrando durante a semana inteira, né? Quer dizer, tem mais contato do colégio que na família, muitas vezes, porque os pais saem cedo, chegam tarde, né? E o convívio, a família é capiana, na verdade, é um contato muito importante, né? E eu acho ainda que essa amálgama da Codolicenciando, essa experiência da dialética do aluno, professor, professor-aluno, para mim é uma coisa que eu acho assim, muito interessante, porque desmistifica aquela transmissão muito vertical do conhecimento, né? Existe uma ditadura do conhecimento, eu sei, tu é burro, tu não sabe, eu vou enfiar uma injeção para você de conhecimento, você tem que aceitar que as coisas são impostas de modo geral, ou memorizadas, ou decoradas, etc., né? Enquanto a atitude, na verdade, da formação do CAP é isso, né? Não só receber o peixe, mas pescar. A gente pode bolar isso, Mônica, a gente pode começar com calma, não sei, Zé Sérgio, o que você acha, o Alfredo. Eu penso assim, veja, aqui nós estamos em 8, 10, que bom, também que a gente pode conversar, mas tem, no Facebook, são 2.000. De 2.000, se você colocar, eu garanto que em 3 meses, pelo menos 20 pessoas vão responder. Mas eu tenho que dar uma atoada, né? Quer dizer, dar uma chamada, né? Do que possa ser apresentado, né? Depois, Sérgio, por exemplo, eu acho que algumas pessoas, independente da gente querer criar estar, não dá para deixar de falar de um Jorge Pontual, que é âncora da Globo esse tempo todo na comunicação, entendeu? Não dá para deixar de falar do Paulo Henrique Amorim, não dá para deixar de falar do Velho, do Gilberto Velho, entendeu? Né? Do Serquis, do Mink, não tem como, entendeu? Vocês, né? Na parte artística também, do Vilas. Fala aí, Thaís, está levantando, manda lá, fale aí. Esse projeto que eu trabalhei, que é o Projeto Coral ao Vivo, ele fez um livro sobre a história, né, do projeto, quando fez, acho que uns 20 anos, alguma coisa assim. E, então, tinha assim, a história do projeto, então, desde quando surgiu, era uma parte do livro. E, ao longo dessa história, tinha uns relatos, né? Então, de pessoas que foram vivendo aqueles momentos da história. Eu acho que é um modelo assim interessante, assim, tinha uns boxes assim com o relato de uma pessoa que viveu aquele momento da história que está sendo contada. Eu acho que é um modelo interessante. Esse livro está até disponível em PDF, depois eu posso compartilhar com você, mano, para você dar uma olhadinha. Assim, só pra... Emílio? Fala, diga lá, fala. Eu não estou podendo continuar, eu vou precisar sair aqui. Nós estamos fechando já, nós vamos sair juntos. Nós vamos fechar juntos, fique tranquilo. Não, mas eu estou realmente no limite. Deixa o meu abraço aí, manda a conta vamos fechar aqui. Olha só, deixa eu só fazer uma coisa então. Vamos fechar cantando Saudamos o Grande Dia. E o parabéns para você, aniversariante, para a Mônica, para a Nacélia, que não está, o Zé Sérgio e a Lavínia de amanhã.
A gente continua depois, a gente marca outro encontro, vamos sair juntos, tá bom? Mônica, você puxa o coral aí com a Maria Cerqueira para a gente? Saudamos o grande dia que tu hoje comemoras, seja a casa onde moras, a morada da alegria, o refúgio da aventura. Feliz aniversário. Bom, viva o CAP de Roldão, Jorge Alves Venâncio, Mônica Tala. Thaís, você faz aniversário por agora, não? Não. Alfredo também não e o Hugo também não, né? Beleza. Também não. Gente, olha, ficamos assim e a gente vai desenvolvendo. Só uma última coisa, Jorge, para eu te pedir, antes de você sair. Eu coloquei 3 coisas e eu queria colocar 5 marcas do CAP. Eu botei ética, solidariedade, compromisso social. Me dê mais 2. Cidadania, dignidade, me dê mais 2 qualidades para os alunos falarem sobre isso na formação do CAP. Ética, solidariedade, compromisso social. O que você acrescentaria? Pesquisa, rigor, ciência? Não sei, amizade, talvez. Amizade. Né? Mais alguma, Hugo? O que te inspira? Você que falou da cidadania? O afeto. Quem falou? O namorado aí, o Alfredo. Afeto. Afeto. Solidariedade. 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 Ética já está, solidariedade já está, compromisso social, amizade já está. Falta a quinta. Mônica e Thaís, Sérgio, ajudem aí. Alfredo, a quinta. Afetividade. Desafio. 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 Capacidade de aprender. Capacidade de aprender. Amor ao conhecimento pode ser, não? Coração de estudante, amor ao conhecimento, capacidade de aprender. Seria capacidade de aprender, Zé Sérgio? Não sei, é alguma coisa por aí, né? Aprendizado permanente. Mônica, vamos lá. Tá aprendizagem significativa. Aprendizagem? Significativa. Pensamento crítico, não sei. Tá bom. Daqui a gente desenvolve, eu vou tentar fazer um resumo e passo para vocês. Eu só vou pedir um pedido. Thaís, manda seu telefone, Thaís. Manda seu telefone. Eu falo 73. Se tiver que sair, vai nessa que eu passo o telefone, eu tenho seu número, eu passo para o pessoal. A menos que você queira dar mais uma palavra enquanto a Thaís vai passando o número. Thaís, manda o número, vai lá. 73. 73? É o código, né? 9859 5232. Tá. Jorgão, manda o teu aí para todo mundo anotar e eu vou repassar. Manda aí. 11 99139. Ok. 4798. Hugo, o teu já me deu lá atrás. Eu tenho que pegar aqui, mas eu repasso ao pessoal depois pelo Zap. Vocês acham que vocês aceitariam que eu botasse grupo Zap, livro do CAP? Vocês, pode ser, Thaís? Pode ser, Fagundo? Pode ser para você, Venan? Você pode ajudar? Pelo menos inicialmente. Ou depois você bota o representante? Pode ser? Hein, Jorge? Tá, tudo bem. Tá, beleza. Ô, Mônica, eu pego ou você, Alfredo, Zé Sérgio, um de vocês, só para ser contato, entendeu? Para não ocupar vocês demais. Deixa que o Jorge, a Miriam, a Thaís e o Hugo e eu, a gente faz o nosso quarteto aqui e a gente faz uma ponte com vocês, entendeu? Tá bom? Alfredo, eu não tenho seu telefone. Passa aí para mim. Qual é o seu telefone? Eu passo para você. Passa para mim? Passo. Então, tá bom. Essa TT que está caladinha não vai falar nada, não, para te pedir? Quem é a TT? Ela entrou, Mônica? Ela entrou. Saiu. Não tem problema. Amigo, deixa eu falar uma coisa. Incluir, no Minuto de Silêncio, eu esqueci de incluir o Agenor Garcia. O que houve? O Ador. Faleceu? Não é um Minuto de Silêncio? Poxa, gente. Não entendi, mas ele faleceu? Faleceu. Sim, sim. Quando, gente? Eu não soube nada, Zé Sérgio. Eu soube. O irmão do Afrânio faleceu? Sim, sim.
Que dia, Zé? Como é que você não me avisa, Sérgio? Que dia foi isso? Eu pensei que... Tudo bem, eu te mandei passo. mensagem para ele hoje, querido. Ô, tristeza é essa. Foi nessa semana agora, Zé? Não, Fevereiro. já faz Fevereiro? já faz tempo. 23. 23 de fevereiro? Tristeza, rapaz, não soube de nada, nada, nada. Eu falei com ele no final do ano passado, estava melhor. Bom, mas, Zé, nós vamos fazer coisa para ele. Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho uma parte no CAP, que eu sou budista, cuido do CAPAZ, que é a parte da educação espiritual. Qualquer perda que vocês tenham, gente doente, pode mandar para mim, que eu boto vela, rezo. Antigamente eu só fazia, entregava para Deus depois do final do tratamento. Agora não, a primeira coisa que eu faço, eu começo rezando. Meus sentimentos, Sérgio, não sabia. Você sabia, Jorge, do falecimento do Agenor? Não. Mas eu não vi nada, Mônica. A Manassés não avisou nada, ninguém comunicou nada. Tristeza, Zé. Bom, mas ele foi em paz. Grande companheiro. Estudou, Zé Sérgio, a história da riqueza do homem lá em casa. Estudamos juntos com o Paulo Dickstein, né? Que, aliás, é um livro que marca. Não dá para falar do Colégio de Aplicação sem falar o livro da História da Riqueza do Homem, de Léo Huberman, um livro marcante do compromisso social. Gente, muito grato a vocês todos, que o nosso karma de alegria atinja todos os capianos onde estejam e que eles continuem sendo luz, iluminando todos nós na nossa trajetória. Jorjão, beijo, saudações vascaínas, viu? Lembrei que tu é vascão, viu? Hugo, beijo. Tá aí, carinho para você, obrigado. Carinho para vocês, fiquem com Deus. Obrigadão, tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.